Esses dias eu vi uma aluna, uma estudante de direito, comentando que ela tem muita dificuldade para se expressar. Ela disse que na hora que ela vai falar, parece que fogem as palavras, ela não sabe por onde começar, ela começa a falar, ela fala cortado, ela esquece coisas e, enfim, tem uma dificuldade muito grande de comunicar-se, de ter um tete-a-tete, de ser entendida. E aí, gente, essa é uma questão que vem assombrando muito essa nova geração. Não sei qual é a tua geração, mas, de forma geral, as pessoas estão com dificuldade de se comunicar. A gente não consegue falar e ser entendido. Às vezes, a gente usa as palavras erradas e, às vezes, a gente simplesmente não pensou direito antes de começar a falar. Claro que na hora que a gente tem que falar, que a gente tem que ali improvisar, é um pouco mais difícil. Porém, se tu cria o hábito e se tu vai te acostumando em casa, quando tu estiver ali no momento de estudo, a explicar coisas, com o tempo tu vai aprendendo a melhor forma que tu te organiza para falar as coisas, para poder realmente expressar aquilo que tu quer. Então, veja, muitos falam que entendem, que sabem o conteúdo, mas não conseguem colocar para fora. Isso, gente, é um mal. Eu vi esses tempos que uma das maiores reclamações de empregadores é que as pessoas que vêm para entrevistas, os jovens de hoje em dia, não conseguem contar uma história com início, meio e fim. Não conseguem, sabe, explicar as coisas. E eu que convivo muito com jovem, percebo isso também. Parece que a gente é tão imediatista, a gente quer falar tão rápido, quer, sabe, jogar para fora as coisas, que a gente corta o que é importante na história. A gente não consegue se expressar. E aí, meu caro, isso é uma questão de organização mental. Tem gente que diz que a mente é mais rápida que a boca. Daí quando vai falar, fala tudo cortado. Pensou, mas não conseguiu falar. Então, primeira coisa, vamos se acalmar. Falar mais devagar te dá tempo para pensar no que tu vai falar. Só que se tu não tiver um entendimento do que tu precisa falar para a pessoa conseguir entender, não vai dar certo. Então, tu pode começar bem do básico, que é em casa, por exemplo, treinar. Bom, eu tenho tópico para falar como me expressar melhor. Eu quero falar sobre isso para alguém. E tu escolhe um tópico, pode ser uma coisa que tu acabou de estudar. E tu vai ter que parar e pensar, e se precisar anotar como tu vai falar, qual é a ordem das informações que tu vai passar para outra pessoa entender. Não adianta, gente, tudo é treino. No início, talvez tenha que escrever. Bom, primeiro, falar sobre a dificuldade. Segundo, falar como as pessoas se sentem para elas entenderem do que eu estou falando. Terceiro, elencar possibilidades para poder treinar em casa. Vai ter que fazer assim. Treinando em casa uma vez por dia, tu já consegue entender o tipo de estrutura que tu vai usar quando tu for explicar algo para alguém. Lembrando, às vezes tu precisa contextualizar. Gente, não é só gente nova que faz isso. Às vezes eu tô falando com gente velha, entre aspas, né? Que também só joga uma informação. Hoje às 9 horas. O que hoje às 9 horas? Com quem? Do que tu tá falando? As pessoas estão tão acostumadas a fazer tudo rápido que elas pararam de perceber que elas precisam contextualizar, trazer ali o que elas querem efetivamente. Por escrito é mais fácil. Quando tu escreve, tu lê, não faz sentido, vou pensar melhor. Mas quando tu manda áudio, quando tu tá conversando com alguém, é fácil a gente se perder. Então, tu tem que começar a perceber o que tu está falando, o que tu quer falar e o que tu precisa que a pessoa entenda. Digamos que eu preciso passar uma tarefa para alguém que eu convivo. Viu? Mãe, por favor, tu pode... preciso pedir que a minha mãe faça o café da manhã para mim amanhã. Em vez de chegar e falar, mãe, preciso do café amanhã, tá meio falhada essa comunicação, tu pode chegar e explicar. Como que eu vou falar isso para ela? Ai, prof, mas isso aí é tão básico. É básico, mas tu não consegue falar com a tua mãe direito, tu não vai conseguir falar com os outros. Mãe, amanhã tem tal e tal situação, eu tenho tal e tal coisa para fazer. Será que tu poderia fazer tal e tal coisa para eu comer no café da manhã? Tá percebendo que é uma historinha um pouco mais extensa, que tu vai gastar 1 minuto a mais, mas que vai ficar claro para tua mãe o que ela precisa fazer? Ela vai falar que sim ou que não, né? Espero que sim. Mas a questão é, quando tu precisa conversar com alguém, tu sempre tem que pensar o quanto essa pessoa sabe e o que tu precisa inserir nessa tua fala para ela te entender. Então, fale com calma, mentalmente, elenque o que tu tem que passar. Se tu tem dificuldades no início, escreva no papel, porque com o tempo tu vai te acostumando a expressar melhor. Quando a gente fala de faculdade, de conteúdo, eu preciso falar sobre um tema, é a mesma coisa. A diferença é que ali tu vai ter que ter um pouco de conhecimento técnico daquele tema para poder passar alguma coisa. Então, eu estudei aquela matéria, agora tenho que explicar tal conceito. O que eu tenho que falar e em que ordem eu vou falar para poder ser entendido. Gente, parece muito básico, mas tem gente que não consegue. Tem gente que tu faz uma pergunta e a pessoa responde com uma palavra. Não dá. Esse dia eu perguntei para uma menina que trabalha comigo por que a gente ia mudar o dia lá da gravação. E ela falou, porque é melhor. Ponto. Por que é melhor? Eu imaginei que era melhor no momento que ela falou que tinha que trocar, mas por que era melhor?
Qual o motivo para a gente estar fazendo isso? Como que a gente vai fazer? O que fica melhor então? Muda horário, muda dia, muda o quê? O que eu tenho que alterar para a gente poder... Entende o que eu estou te falando? Ser monossilábico, na maioria das vezes, é prejudicial. Por quê? Porque a gente não está explicando para outra pessoa e a outra pessoa não é obrigada a saber. Então, para organizar melhor, para se expressar melhor, tu tem que ter na tua cabeça o que tu tem que falar e tem que ter considerado para quem tu vai falar. Se eu for dar uma palestra para um grupo de estudantes do primeiro semestre, eu vou adequar a minha fala e o meu conteúdo para aquela plateia. Se eu vou falar com um estudante de primeiro semestre, eu vou falar de uma maneira para aquela pessoa me entender. É diferente da maneira como eu falaria se eu tivesse que dar uma palestra para um grupo de juízes. Ou para falar com o juiz, eu já consigo ter uma comunicação, uma linguagem diferente. Aqui no YouTube, eu atinjo todo mundo. Eu falo com gente que nem começou a faculdade, com gente que tem uma idade muito tenra, que está pensando em querer saber do direito, pessoas que já têm uma idade muito avançada, falo com pessoas que já são do direito, pessoas que já têm termos técnicos entendidos. Eu tenho que ter uma linguagem que todos possam entender. E aí eu vou decidir, eu vou falar bem fácil ou eu vou falar tecnicamente? Tem pessoas que chegam aqui no meu canal que já tem um tempão no direito, que já tem experiência, que já é advogado, que já é isso, que já é aquilo, e devem ou podem pensar, nossa, tá muito simples. Existem termos ali que poderiam estar mais técnicos. Porém, a minha ideia sempre é, eu preciso que a pessoa que está bem no início da faculdade entenda o que eu estou falando. Então, eventualmente, eu vou escolher não usar termos técnicos para essa pessoa entender. Da mesma forma, se tu for advogado, tu vai ter que saber falar com o teu cliente de uma forma que ele entenda, e na hora que tu falar com o juiz, tu vai ter que falar como um advogado fala para o juiz. Tá entendendo o que eu quero dizer? Nós temos que pensar no que a gente vai falar, mas pensando em quem está recebendo a mensagem. Não tem como tu te comunicar bem, como tu falar bem, se tu não pensar em quem está ouvindo o que tu está falando. Porque a depender de quem for, tu vai ter que alterar o tom, as palavras, a linguagem, o jeito como tu fala, a velocidade como tu fala. Entende? Então, tudo isso faz parte de uma construção para que tu fale melhor. Primeiro, tu tem que ter domínio do que tu vai falar, tu tem que saber a ordem que tu vai falar, tu tem que perceber que aquilo tem início, meio e fim. E segundo, está adequado para quem eu vou falar? Se eu vou só conversar com colegas no intervalo, é uma coisa. Se eu vou levantar a mão para falar para toda a turma, para o professor ouvir, é outra. Então, te organize. E tem que ter prática, gente. Para falar, seja para uma pessoa, ou seja para um grupo de pessoas, tu tem que ter prática naquilo. Quanto mais tu fizer, melhor tu vai ficar. Talvez no início seja um pouco sofrido, mas a gente supera. Aprenda a se organizar. Eu, quando estava na Espanha fazendo meu doutorado, participava de muita palestra e evento. E eu tinha por ordem própria, né, propósito, que eu tinha que fazer pergunta no final da palestra, para poder aproveitar ao máximo aquele momento. Mas eu não chegava no final e levantava a mão. Eu, ao longo da palestra, ia construindo de que maneira eu ia fazer aquela pergunta. Qual seria um tema interessante de se perguntar? O que eu tinha mais interesse em saber? E sempre deu certo. Eu precisava fazer daquele jeito? Não. Eu podia só jogar a pergunta, mas talvez ela não ficasse completa. Eu tinha que falar em outra língua. Talvez eu não conseguisse expressar direito se eu não pensasse antes de falar. Então, é a mesma coisa contigo. Se tu quer te expressar bem, tu tem que primeiro dominar o que tu vai falar, saber como falar e pensar em quem está ouvindo, quem vai receber. Essa pessoa vai me entender ou não vai? E a partir daí que a gente vai desenvolvendo uma fala melhor, uma expressão melhor. E lembra, no direito, falar bem é essencial. Se comunicar é essencial. Escrever bem é básico. Tudo isso vai compor um profissional de valor. Tu vai ser um estudante valoroso, tu vai ser alguém que vai ter condições de ir mais pra frente, tu tem algo que tu vai bem, que tu te destaca. Entende? Ai, prof, eu não tenho facilidade. Então, tu vai ter que desenvolver. Começa. Todos os dias, treina em casa, fala pro espelho. Hoje eu vou falar sobre o princípio da inocência. Então, eu vou ficar aqui 5 minutos explicando pro espelho e depois eu posso me gravar para me ver ou eu posso ficar pensando nos pontos que eu posso melhorar também, entende? Mas é uma evolução. Tem gente que tem facilidade para isso, tem dificuldade para outras coisas, tem gente que tem dificuldade para outras coisas, enfim. Tem gente que tem dificuldade para falar e tem facilidade em outras coisas. Tem gente que tem dificuldade para falar, mas tem facilidade em escrever. Tem gente que tem facilidade em escrever, mas tem dificuldade em falar. Tudo isso depende e tu vai ter que verificar quais são os pontos que tu precisa melhorar. Mas assim como qualquer outra habilidade, expressar-se e comunicar-se bem exige paciência, prática e persistência. Tu vai ter que ir fazendo para melhorar com o tempo. Ok? E aí, tu tem facilidade ou dificuldade para falar? Tu fala fácil ou tu é travado? Tu te comunica bem ou não? Comenta aqui que eu vou gostar de saber. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo.